Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4, verso 1. Livro de Mateus, capítulo 4, no verso 1. Diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Verso 5: Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Verso 8: Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Verso 10: Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pelo teu amor por nós. Obrigado pelo privilégio que nós temos de ter aqui a tua palavra para poder ler, para poder ouvir, para poder estudar, para aprender a respeito do Senhor. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem guardado as nossas vidas. Pai, nessa noite, Deus, queremos ouvir a sua voz, queremos ver o Senhor, queremos sentir o Senhor. Ó Deus, eu peço que o Senhor me dê inspiração para falar a respeito da tua palavra, Senhor, porque sem o Senhor eu não posso fazer nada, nenhum homem pode fazer nada. Sem a tua presença, sem a tua graça, nada pode acontecer. Mas se o Senhor estiver aqui, se o Senhor soprar sobre nós, tudo pode ser mudado. Tudo pode acontecer, os milagres vão acontecer. Pai, no nome de Jesus, Tu és bem-vindo. Nós abrimos o nosso coração para Te ouvir nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, aqui está acontecendo o momento em que Jesus começa o ministério dele na terra, o momento em que ele sai para jejuar, para buscar a Deus, para se edificar, para ouvir o que Deus queria para ele. E logo ao término do jejum, vamos dizer que depois que ele sai do culto, depois que ele sai da congregação, igual nós estamos aqui, o diabo vem tentá-lo. O diabo começa a tentar destruir, minar a fé dele, mentir sobre tudo aquilo que ele havia ouvido a respeito dele, ouvido de Deus, tudo aquilo que ele tinha lido nas Escrituras. É isso que está acontecendo aqui. Jesus começa a ser tentado, começa a ser provado, e o diabo ele começa a usar a própria palavra de Deus. Ele começa a colocar em xeque quem Jesus era, quem ele afirmava ser. Ele dizia que ele era o Filho de Deus, que ele era o Filho do homem. E o diabo começa a questionar a Jesus, a tentar gerar dúvidas
no coração de Jesus a respeito de quem Ele era. E não é diferente com o que acontece com a gente. Diante das adversidades, começam a surgir dúvidas em quem somos, de onde eu vim, o que realmente Deus falou para mim, qual é realmente a promessa de Deus para mim. E a gente percebe aqui no verso 6, eu estava lendo o Salmo 91 esses dias e me perguntando por que o Salmo 91 ele é tão conhecido, ele é tão famoso. E nós vemos aqui o diabo citar uma parte do Salmo 91, no verso 6, quando ele diz: pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito. Então o diabo, ele conhece a palavra de Deus, ele conhece as escrituras, e ele começa a questionar a Jesus a respeito da palavra, no que a palavra diz. Só que o diabo, ele perde de Jesus. No final dessa história nós vemos que Satanás sai em retirada, ele bate em retirada. Por quê? Porque Jesus, ele não só conhece a palavra, ele é a palavra, ele é o verbo que se fez carne, ele é o verbo vivo, ele é a palavra. No Evangelho de João, capítulo 1, no verso 1, no princípio era aquele que é a palavra. E ele não só sabia o que estava escrito, mas ele é quem ditava para os homens de Deus o que escrever. Na sua Bíblia, na minha Bíblia, ele conhece a palavra, ele é a palavra. Ele vence o diabo através da palavra, através das escrituras. Quem ama a Bíblia aí, levanta a mão. De verdade, eu amo a palavra de Deus. Na palavra está a chave para nós vencermos as nossas lutas, para nós vencermos as nossas batalhas. Jesus, além de ser a palavra, ele criou o diabo. Jesus é o Criador, ele criou todas as coisas. E o diabo, antes de ser diabo, ele era um anjo de luz. Mas por sua rebeldia, a gente conhece a história, ele foi expulso do reino do céu e se tornou inimigo de Deus, se tornou Satanás. Então Jesus conhecia a índole dele, sabia quem ele era. E Jesus nos dá o exemplo nesse texto. O que nós podemos aprender nesse texto? Ele nos dá o exemplo como o ser humano pode também vencer as ciladas do diabo, como também o ser humano pode vencer o inimigo. Porque Jesus veio o quê? Como homem. A Bíblia diz que ele se absteve de todos os seus atributos, de todo o poder de Deus. Ele veio como homem, ele veio como eu e você. A gente já contou essa história aqui várias vezes. Ele nasceu de uma mulher, ele cresceu, ele foi disciplinado pelos pais, enfim. Como homem, ele nos dá o exemplo de como vencer o inimigo. E nós vemos aqui, está escrito, está escrito, está escrito. E o tema dessa mensagem, na verdade, seria um pouco da continuação do que nós ouvimos na semana passada, na quarta passada. Seria, está escrito, aumentando a fé através daquilo que está escrito. Nós falamos na semana passada que quando eu oro pedindo para Deus aumentar a minha fé, de acordo com a Bíblia, não é assim que nós vamos aumentar a nossa fé. Quem quer ter a fé aumentada aí? Amém, todos nós, não é verdade? Mas para nós termos a nossa fé aumentada, para que a nossa fé cresça, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então eu vou aumentar a minha fé de que forma? Tendo as escrituras, com o que está escrito, com as promessas que Deus liberou sobre as nossas vidas, com aquilo que Deus já deixou para nós, a autorização daquilo que nós podemos fazer está na palavra de Deus. A autoridade que Jesus nos deu está na palavra de Deus, está em nós conhecermos a palavra de Deus. Imagine se Jesus não conhecesse a palavra. O diabo colocou em dúvida se ele era filho de Deus. Se você é o filho de Deus, você está com fome, acabou o seu jejum, faça com que essas pedras virem pães. Olha só, que boa ideia, não é verdade?
Que ideia maravilhosa. O diabo sabia quem era Jesus. O diabo sabia para que Jesus estava ali, tinha vindo à terra. O diabo sabia. Então ele dá uma ideia maravilhosa para qualquer um que não tem o Espírito Santo, para qualquer um que não conhece a palavra, para qualquer um que não conhece Jesus. Mas para Jesus não. Ele sabia quem ele era. Eu sou sim o Filho de Deus, e nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós conhecendo a Bíblia, meus irmãos, diante das dúvidas que Satanás coloca a nosso respeito, porque acontecem adversidades no nosso dia a dia, dificuldades, e a primeira coisa que vem é uma voz de Satanás falando para você dar um jeito, falando para você fazer alguma coisa. Você pode fazer isso aqui, você pode dar um jeitinho brasileiro ali, colocar em dúvida o que nós somos, colocar em dúvida, mas se isso está acontecendo, se eu estou passando por isso, é porque então Deus não me ama, é porque então eu não virei filho de Deus quando eu criei em Jesus, é porque então algo está errado. Não, meu irmão, nós vamos passar por lutas, por aflições, e nem por isso Deus deixou de nos amar, nem por isso Deus deixou de estar conosco, nem por isso Deus abandonou Jesus, nem por isso Jesus deixou de ser Jesus, por ter passado esse momento que passa, que é transitório, como Paulo falou, olhar para as coisas de cima, as coisas eternas que não passam. Não olhe para as coisas que são passageiras, que vai acabar daqui a pouco, mas mantenha os seus olhos naquilo que não passa, naquilo que é eterno. Foi isso que Jesus fez, foi isso que Jesus falou para Satanás. Nem só de pão viverá o homem, o pão passa, o pão embolora, a traça come, a ferrugem corrói, mas a palavra de Deus que nos sustenta dia após dia não passa, ela permanece, ela é eterna. Passarão céus e terra, mas a palavra de Deus, ela não passa. E aquilo que Deus falou para você e para mim, cuide disso, tome posse disso. Isso vai te sustentar nos dias bons e nos dias maus. Aleluia. Amém. A palavra do Senhor é que nos sustenta, meus irmãos. É o que te sustenta. Por isso nós precisamos conhecer a palavra. Por isso nós precisamos nos agarrar à palavra. Por isso nós precisamos ouvir a palavra para que a nossa fé aumente. Porque com uma fé aumentada, com a nossa fé sendo edificada a cada dia, o que vai acontecer? Essas dúvidas não vão nos parar, esses dilemas não vão nos parar, não vão nos fazer retroceder. Quantos dilemas nós passamos dia após dia? Ontem eu passei por um, no final de semana eu passei por outro, e com certeza com certeza, talvez antes de vir para cá, você passou um dilema. Uau, mas eu sou servo de Deus, mas eu busco a Deus, mas eu estou andando no caminho de Deus. Por que isso está acontecendo? Conheça a palavra e você vai ver que o Criador passou por isso e Ele nos ensinou como vencer. Por isso a importância de ver o que está escrito. Jesus vence o diabo dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. E quando o diabo começa a utilizar da própria palavra de Deus, na segunda vez Jesus diz para ele: retira-te, Satanás. Satanás quer dizer inimigo de Deus, inimigo. Retira-te, Satanás, retira-te. Você conhece, mas você não obedece. Você conhece, mas você é rebelde. Você conhece, mas você quis ser igual a Deus. Você conhece, mas você se orgulhou. O seu coração se ensoberbeceu. E ele responde: está escrito: adore somente ao Senhor, o seu Deus, só a Ele preste culto. Está escrito. Como aumentar a nossa fé? Como
impedir ou resistir ao diabo. A Bíblia fala em Tiago: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós vemos isso acontecendo com Jesus. Resista. Uma das formas de nós resistirmos, você talvez tenha a Bíblia no aplicativo, talvez você tenha a Bíblia em papel, mas você tem a Bíblia, ali no fundo nós temos um plano de leitura, para você ler a Bíblia toda no ano. É só você ir ali com o seu celular, colocar o seu QR Code ali, baixar o plano no seu celular. A Bíblia está fácil nos dias de hoje. Várias versões mais modernas, versões mais antigas, original, em hebraico, em grego, nós temos tudo isso aqui. Mas o diabo, ele tenta minar a nossa fé, ele tenta destruir a nossa fé, ele tenta colocar a nossa fé em dúvida. Aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus falou ao seu respeito, ao meu respeito, ele quer minar isso, ele quer tirar a nossa fé, ele quer colocar dúvidas. Teve um homem, acredito que todo mundo conhece, chamado Adolf Hitler. E eu peguei 3 frases dele. E ele foi um homem que convenceu uma geração inteira a viver uma mentira, a acreditar que só a raça deles era boa, e a matar todo o restante que era diferente dele. Provavelmente todo mundo aqui ia morrer, nenhum de nós ia ficar vivo aqui, todo mundo. E ele fala assim: uma mentira dita 100 vezes torna-se verdade um dia. Por que tantas vezes nós ouvimos o diabo falando na nossa mente? Tantas vezes nós ouvimos o diabo jogando setas de dúvida, de destruição, de desistência, de desânimo. Por quê? Porque esse homem aqui, certamente ele foi influenciado pelo diabo, por espíritos malignos, por demônios. E ele descobriu isso. Se você ficar falando mentira para alguém e ficar repetindo, vai chegar um momento que aquela pessoa, ela vai acreditar naquela mentira. E ela vai viver uma mentira, porque ela acreditou naquilo. Teve alguém que convenceu ela. Uma outra frase, ele fala: neste mundo, as grandes causas devem seu desenvolvimento não aos grandes escritores, mas aos grandes oradores. Aquilo que as pessoas falam, aquilo que alguém muito eloquente, que sabe falar bem, que fala coisas que as pessoas querem ouvir, são esses que as pessoas que geram esse grande desenvolvimento nessas causas. Uma outra frase: você não derrota o inimigo tirando a sua coragem, você o derrota tirando a sua esperança. Então são estratégias aqui para, de forma maligna, se conquistar, fazer seguidores. Foi assim que Hitler conseguiu influenciar toda aquela geração. Então o diabo, ele age dessa forma, através de mentiras, dúvidas, medos. Só que a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E Deus, ele é o amor. Deus é o verdadeiro amor. Quando nós confiamos nele, quando nós tomamos posse daquilo que ele disse para nós, quando nós vemos a prova do amor dele, entregando o seu filho por amor de nós, nós vemos que ele realmente nos ama, que isso é o verdadeiro amor. E quando nós temos essa consciência, todo medo é dissipado, todo medo vai embora, porque o maior de todos me ama. Quem ama cuida, Deus, ele cuida de nós, Deus nos protege, Deus nos guarda. O maior de todos me ama. Então, de quem terei medo? Por isso que os Salmos, Davi repete tantas vezes: porque terei medo do homem? O que me pode fazer o homem? Porque terei medo? De quem terei medo? Se o Senhor é a minha força, se o Senhor é a minha fortaleza. Mas o diabo, ele age assim. Ele quer que a gente duvide.
O Valdomiro orou aqui pelos enfermos. Mas o diabo não quer que você creia que os enfermos podem ser curados através da oração. Ele quer que você creia que não pode, que nem todo mundo merece a cura, que nem todo mundo merece a bênção de Deus, porque Deus tem uns privilegiados. Não, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo mundo que nele crê, todo mundo que nele crê. Deus não tem preferidos, Deus não tem privilegiados, mas o diabo quer que a gente acredite nisso. A promessa de Deus não é bem assim. Aquilo que Deus disse na sua palavra não quer dizer bem isso que quer dizer. Queridos, em Tiago capítulo 1, coloca aí, Augusto, por favor. Tiago capítulo 1, versos 6 e 7, falando a respeito de pedir algo. Tiago estava falando a respeito de pedir sabedoria, mas no verso 6 ele fala: peça, porém, com fé. Peça com fé. Se você vai orar, ore com fé. Se você vai pedir algo para Deus, peça com fé. Peça acreditando que Ele pode fazer. Hebreus 11:6, aquele que se achega diante de Deus precisa crer que Ele existe. Aquele que se aproxima de Deus, aquele que vem na igreja, aquele que vem no culto e se aproxima, aquele que entra no quarto e fecha a porta para orar, como nós cantamos, esse deve crer que Deus existe e que Ele recompensa os que o buscam. Peça com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. O que acontece com a onda do mar? Ela vai, parece que ela vai avançar a cidade, ela volta, e fica o dia inteiro assim, ela vai e volta. Aí tem hora que aumenta a maré, agora ela vai avançar a cidade toda, mas não, ela volta, e ela fica ali. Depois a maré desce, fica mais distante, e ela volta, fica um pouco mais perto, mas ela fica ali, ela não sai dali. A onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Verso 7: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Não pense que vai receber, porque falta fé, porque não pediu com fé, porque, como nós falamos na semana passada, não perseverou até o fim, não foi até o fim, fez igual a onda, duvidou, será? E volta, aí crê de novo, e aí duvida de novo. Precisamos perseverar na fé, porque o diabo ele quer colocar dúvidas, ele quer minar a nossa fé, ele quer destruir a nossa fé, ele não quer que nós recebamos as promessas que Deus tem para nós. Primeiro ele tenta impedir que nós sejamos salvos. Não vai na igreja de crente não, que lá é tudo mentira, o pastor rouba da igreja, vai dar dinheiro para pastor, não vai não. Primeiro é assim, primeiro ele fala para você não passar perto da igreja. Depois que você se converte, que você recebe a Jesus, entende que não, que a igreja é verdadeira, aí ele começa a tentar fazer com que a gente duvide das promessas que Deus tem para nós, daquilo que Deus diz na sua palavra que tem para nós. E é assim, ele não para. A Bíblia fala que ele fica 24 horas como um leão ao nosso derredor, esperando o momento certo de nos tragar, para nos pegar. Então ele não cansa, é 24 horas tentando lançar dúvida, tentando lançar mentira, tentando nos paralisar com medo. Ele fica dessa forma, tentando nos convencer da derrota. Presta bem atenção nisso. O diabo vai tentar todos os dias, presta bem atenção, te convencer da derrota. Todos os dias o diabo vai tentar te convencer da derrota, todos os dias. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que somos mais que vencedores.
mas ele vai tentar dizer que você é um derrotado. Todos os dias. Todos os dias. Nos convencer do medo, que não vai dar certo, que não vamos conseguir. É isso que ele faz. E dúvida, presta bem atenção, dúvida gera dúvida. Dúvida gera dúvida. Tem um versículo, eu deixei separado no rascunho, não coloquei aqui. Talvez é uma pregação que eu vou pregar no sábado, lá nos jovens. Mas tem um texto que fala a respeito de nós ficarmos debatendo e não compartilhando o evangelho, mas ficar debatendo a respeito de palavras, a respeito não de uma forma, a respeito da palavra, não de uma forma que edifica, mas de uma forma que destrói. E fala ali que ali só essa questão de ficar debatendo só perverte os irmãos, a fé das pessoas. E a palavra original ali é catástrofe. Imagina uma catástrofe que aconteceu lá em Teresópolis, né? Petrópolis, foi uma catástrofe. Morreu um monte de gente. O que aconteceu em Brumadinho foi uma catástrofe. Morreu um monte de gente, né? O que aconteceu lá no Haiti, o que está acontecendo agora na Ucrânia, é uma catástrofe. Está morrendo um monte de gente. É a mesma palavra usada quando se diz naquele texto a respeito de ficar debatendo a palavra de Deus, mas sem o desejo de compartilhar, de edificar e colocar aquilo em prática, só para mostrar conhecimento, só para mostrar quem sabe mais. E quando eu faço isso, eu não estou edificando meu irmão, eu estou gerando dúvida nele. Vocês estão entendendo? Dúvida gera dúvida. O diabo quer colocar dúvida em nós. Por que ele quer colocar dúvida? Porque ele quer nos convencer disso. A palavra convencido, o que é o convencido? Quem já lidou com alguém convencido aí? Talvez, sei lá, na escola, no trabalho, a pessoa convencida, né? Às vezes a gente se repara com alguém assim, a pessoa ali é muito convencida, tal. E eu estava pesquisando a respeito disso. Um indivíduo convencido é aquele cuja segurança pessoal é extremamente alta, se comparado aos demais. Então a pessoa convencida, ela é segura. Ela é segura. Dessa forma ele mostra estável, ele se mostra estável em relação a tudo que faz ou pensa. Então ele tem estabilidade. Ele não fica vacilando, ele é estável. Além do mais, isso fica evidente nas suas atitudes, já que este toma uma postura mais proeminente quando comparamos com os outros. Então é uma pessoa que se destaca. Uma pessoa convencida, ela é segura, ela é estável e ela se destaca dos outros, né? Ela é diferente dos outros, tá? Isso aqui falando da parte boa, né? do que eu pesquisei, do convencido. Tem a parte ruim do convencido, que é a arrogância, que é orgulho, né? Que é soberba. Pessoa que é muito convencida, quase ninguém quer ficar perto dela, né? Pelo amor de Deus, né? Mas vamos pegar essa parte boa, daqui a pouco vocês vão entender. Mesmo que esteja diante de uma tarefa trabalhosa, mesmo que esteja diante de uma dificuldade, o mesmo estará mais seguro que os outros. Este se vale de sua consciência quanto à sua capacidade. Então ele fica com essa segurança porque ele vê uma certa capacidade dentro dele. E conclui, ele chega à conclusão que ele pode dar conta dessa dificuldade sem problemas. Então, ele é seguro, né, diante da dificuldade, por uma consciência que ele tem de uma capacidade que ele tem dentro dele. Por que eu estou falando disso? Eu falei que o diabo quer nos convencer da derrota. O diabo quer nos convencer a sair de um lugar como esse, esquecer tudo aquilo que foi pregado e não viver, colocar em dúvida tudo aquilo que está escrito e fazer a gente viver da mesma forma todos os dias, sem dar trabalho para o império das trevas.
sem abençoar pessoas, sem edificar pessoas. É isso que ele quer, essa é a vontade dele. Ele quer nos convencer isso. Agora, abre em Romanos capítulo 8, no verso 38 e 39. Romanos capítulo 8, verso 38 e 39. Diz assim: pois estou convencido, acho que é a NVI que está aí, viu, Augusto? Pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, olha o que Paulo está falando. Esse é o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos. Estou convencido de que nem a morte, quem tem medo da morte aqui? Às vezes nós encontramos muitos crentes com medo da morte, porque o homem não nasceu para morrer, e é natural termos medo da morte, porque não nasceu para morrer. Nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha só, Paulo estava convencido disso. Paulo, ele escreve essa carta aos Romanos. Paulo, ele passou por apedrejamento, ele foi açoitado, ele foi perseguido, ele passou fome, ele passou por naufrágio, ele afundou no mar com o navio. Paulo foi jogado, sabe quando a gente pega o cachorro que atropelou o cachorro? Não quero ser insensível aqui, tá? Eu sei que muita gente ama os pets, mas é só um exemplo. Atropelou o animal, põe lá num saco e leva na periferia da cidade, né? Num lugar fora da cidade, né? Aconteceu isso com Paulo. Ele foi apedrejado por pregar a palavra de Deus, e colocaram ele como morto, jogaram ele como morto fora da cidade. Mas mesmo passando por tudo isso, por fome, ele fala que passou por nudez, por perseguição, por naufrágio, depois de ser apedrejado, depois de ser açoitado, depois de ser dado como morto, ele ainda fala: eu estou convencido que nem morte, nem vida, que nada nessa criação vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo era alguém convencido, mas um convencido bom. Por quê? Esse convencimento era a respeito da palavra de Deus, a respeito da fé. Ele era convencido a respeito daquilo que ele cria. Vamos entrar em guerra. Ai meu Deus, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Eu estou com Jesus. Se acontecer alguma coisa, Jesus está comigo aqui. Se acontecer alguma coisa, eu vou estar com Jesus lá. Só vai mudar o território. Convencido pela palavra. Convencido. Paulo estava constantemente pregando, escrevendo cartas. Algumas cartas ele escreveu de dentro da prisão. Na cadeia ele escreveu para edificar as igrejas, dizendo para elas: ó, fiquem firmes, continuem crendo, continuem avançando, Jesus está com vocês, continuem, não parem, não retrocedam, se santifiquem, preguem a palavra. Convencido, mesmo dentro da prisão, ao invés de estar se lamentando: aqui eu estou preso, eu não posso fazer nada. Não, ele começa a utilizar as figuras dos guardas, que naquele tempo tinha espadas, tinha armaduras, e ele começa a utilizar as figuras do que ele estava vendo ali, para mostrar as armas da igreja, as armaduras da igreja. Em Efésios, no capítulo 6, você vai ver Paulo falando a respeito da armadura de Cristo, a armadura de Deus, porque ele estava convencido. Então tudo ele observava e tirava um aprendizado, uma aplicação para a vida dele. Agora, como que Paulo ficou tão convencido assim? Além dele ter um encontro com Jesus, além dele ter uma experiência com Jesus, Paulo, ele vivia pregando a palavra, confessando a palavra, lendo as escrituras,
vivendo as Escrituras, pregando, falando, ensinando as Escrituras. Olha, João 1:1, João capítulo 1 verso 1 fala que Jesus, ele é o verbo da vida. João capítulo 1 verso 12 fala que aquele que crê em Jesus vai se tornar filho de Deus. E ele vai pregando, e aquilo vai o convencendo, vai entrando dentro dele. E há uma diferença aqui. Esse convencimento não é só natural, porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. Ela sai da boca de Deus, Isaías diz, e não volta sem fazer aquilo que agrada a Deus, para o que ela foi lançada, para o que ela foi falada. Então a palavra de Deus é viva. Então quando eu e você nos sentamos juntos e começamos a falar da palavra, quando eu e você escrevemos a palavra nas redes sociais, quando eu e você gravamos um vídeo falando da palavra, quando eu e você estamos ouvindo a palavra, falando a palavra, lendo a palavra, o que está acontecendo com a mim e com a sua fé? O que está acontecendo com a nossa fé? Nós estamos sendo convencidos, e a fé que há em nós vai aumentando. A fé que há dentro de nós vai aumentando, vai sendo edificada. E quando fala de edifício, né, Carlão, Donizete, quando fala de edificação, pensa no tijolinho, o tijolinho que vai sendo colocado na parede, no muro, e um tijolinho, outro tijolinho, e amassa, e mais tijolinho, e vai o tijolinho, edifício, edificando. Quando nós falamos da palavra, quando nós deixamos a palavra de Deus entrar dentro de nós, nos submergimos na palavra, a edificação vai aumentando. E quanto mais edificação, mais nós cremos, mais nós conseguimos crer, mesmo diante de circunstâncias como essas, de adversidades, de dificuldades. Vocês estão entendendo? Tá dando para entender aí? Glória a Deus. Então Paulo, ele se convenceu do quê? De que nada o separaria do amor de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa: você tem dúvida de que alguma coisa pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Existe algo aí na sua mente que você pensa que pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Só tem uma coisa: o pecado não confessado com sinceridade. O pecado é o que faz separação de nós e de Deus, só. Mas Jesus veio para nos dar vitória até em cima do pecado. Eu só preciso confessar, só preciso me arrepender, ter um arrependimento sincero diante de Deus, e pronto. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não podemos duvidar disso, não pode haver dúvida. Não podemos deixar o diabo minar a nossa fé. Precisamos nos convencer, sermos convencidos. Existiu um grande evangelista chamado Billy Graham, e ele diz assim: você quer que a sua fé cresça? Você quer? Então deixe a Bíblia começar a saturar a sua mente e alma. Deixe a Bíblia saturar você. Ouça a Bíblia no aplicativo, ouça a Bíblia no YouTube, assista pregações, leia a palavra de Deus, busque a palavra de Deus, agarre a palavra de Deus, fale a palavra de Deus, confesse a palavra de Deus, fale para os outros a respeito das promessas de Deus, sature a sua alma e a sua mente. Sabe o que acontece, meus irmãos? A nossa mente e a nossa alma está saturada de várias outras coisas, de Netflix, de TikTok, de YouTube, de jogo de futebol, de conversa fiada, de tantas outras coisas. Por isso, quando vem a promessa de Deus no nosso coração, é fácil para o diabo minar a nossa fé, porque há dúvidas. Se não há esse mergulho, se não há essa seriedade com a palavra, não, é a Bíblia, é as Escrituras, é meu alimento, é o meu pão, é aquilo que Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se não houver essa seriedade, a dúvida em nós vai ser algo fácil para o diabo. Mas quando há essa convicção,
esse convencimento. Não, a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz isso, está escrito. Olha, vai ser difícil, não sei não se vai dar certo. Não, a palavra de Deus diz que vai dar certo, que eu sou mais que vencedor. Está escrito, eu sou mais que vencedor. Mesmo que com morte, mesmo com demônios, mesmo com o que for, eu sou mais que vencedor. Foi isso que o Deus que criou todas as coisas disse. Foi isso que ele disse. Amém, meus irmãos? A fé verdadeira sempre se agarra à confissão da palavra. Enquanto nossos sentidos físicos se agarram à confissão de nossas dores e sintomas, a nossa carne sempre vai se apegar àquilo que ela está sentindo, na dor, na tristeza, no sentimento ruim. Mas a fé verdadeira, ela se agarra à confissão da palavra. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Ah, pastor, mas será que é assim, irmãos? Jesus é o nosso exemplo. Jesus nos deu o exemplo. Está lá o exemplo. Está escrito. E mas ele era Deus. Não, mas ele veio como homem. Ele veio como eu e você. Ele nasceu de uma mulher. A diferença é que ele foi como um milagre. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. E ele cresceu. Ele foi uma criança. Ele de repente tirou o tampão do dedão, ralou o joelho, ralou o cotovelo, aprendeu a escovar os dentes, aprendeu a pentear o cabelo. Ele foi um homem, um ser humano. Senão seria injusto pedir para seguir o exemplo de Jesus. Mas não, Deus não é injusto. Deus, ele é justo. E está aqui o exemplo, está escrito como ele venceu, está escrito como nós podemos vencer, está escrito como nós podemos triunfar, avançar, continuar crendo e aumentando a nossa fé, edificando a nossa fé. Está escrito. Essa é a fé verdadeira, que se agarra à confissão da palavra, o que está escrito ao meu respeito. Eu tenho um texto que no começo da minha conversão foi uma iluminação para mim. É em Romanos capítulo 8, eu não me lembro, 30 alguma coisa. Se Deus deu o seu próprio Filho por amor de nós, o que mais Ele pode nos negar? Eu tinha acabado de me converter, eu não sabia, não conhecia nada da Bíblia. Eu estava começando aí nos cultos, e eu ouvi isso, e alguém leu esse texto. Se Deus deu o seu Filho por amor de nós, o que mais Ele pode nos negar? Meus irmãos, e diante das tribulações, diante dos momentos ruins, eu pegava esse texto, peraí, vai dar certo, vamos continuar. E chegava um momento ruim, e a gente sabe, o momento ruim é quase toda hora, né, Carlão? É no trabalho, é em casa, é com o cônjuge, é com os amigos. Tem dia que você pensa que todo mundo te esqueceu, que ninguém gosta de você, que você está sozinho no mundo, né? Você acorda naquela deprê. Tem dia que acontece coisas que você acha exclusivo. Não, isso acontece comigo, né? Aquela coisa, ai, coitado de mim. Mas eu lembrava do texto. Se Deus deu o seu Filho, o que mais Ele pode negar? E eu continuava. E é assim que nós temos que fazer. Confessar a palavra, pegar, nos agarrar. A fé verdadeira sempre se agarra à palavra. A fé verdadeira sempre vai se agarrar à palavra. Aprenda a expressar a fé, e você será vencedor em todas as batalhas. Aprenda a professar a fé, a expressar a fé. Todos nós
devíamos conhecer. Coloca aí, Augusto, 1 João capítulo 5, verso 4. Todos os crentes precisam conhecer isso. 1 João capítulo 5, verso 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? Vocês estão lendo aí? Vocês estão vendo aí? Então repete aí. Eu vou ler aqui, eu vou ler e vocês vão dizer o que vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A vitória pela fé. Coloca ACF. A nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. A sua fé em Deus. A sua fé vai te dar vitória naquilo que você está passando. A sua fé no Senhor vai te fazer superar. A sua fé no Senhor vai te fazer passar por aquilo que você está passando. Essa é a vitória que vence o mundo. A vitória que vence o mundo não é dar um jeitinho, não é outras coisas, não é poder do homem, não é o patrão, não, nada. É a nossa fé. É a nossa fé. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Romanos 8:37. Se você puder ficar de pé, pode ficar de pé para a gente encerrar. Vou perguntar uma coisa para vocês. Quando nós confessamos, presta bem atenção, quando nós confessamos que Jesus é o nosso Senhor, o que acontece? Nós recebemos o que? A salvação, não é isso? Quando eu confesso que Jesus Cristo é meu Senhor, suficiente, Salvador, não preciso de mais ninguém, Ele intercede por mim nas regiões celestiais diante do Pai, Ele está lá do lado do Pai, intercedendo por nós. Assim diz a palavra de Deus. Quando eu confesso, o que acontece? Eu recebo a salvação. Não é verdade? Quando nós confessamos as promessas de Deus, nós tomamos posse das promessas. Quando nós confessamos a palavra de Deus, nós tomamos posse daquilo. Quando nós declaramos, quando nós liberamos, quando nós estamos lá orando, buscando ao Senhor, nós dizemos: a palavra diz que o Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta. A palavra de Deus diz que aquele que crê em Jesus, esse recebe o direito de se tornar filho de Deus. Eu confesso, eu tomo posse daquilo, a minha fé, ela aumenta. E eu queria te convidar agora, para a gente encerrar, a confessar alguns versículos que eu separei aqui na versão ACF, Romanos 8:37. Você vai ler do seu jeito aí, mas eu te peço, leia em voz alta, mesmo que seja baixinho, mas leia em voz alta, e nós vamos confessar junto. Romanos 8:37. Vamos lá. Mas em todas estas coisas, mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Vamos mais uma vez? Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Salmos 27, verso 1. Salmos 27, verso, já está terminando, tá bom, irmãos? Salmos 27, verso 1. Essa parte, a parte B do versículo. O Senhor é a força da onde? Da minha vida. De quem me recearei? De quem temerei? Vamos lá. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Vamos de novo. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Aleluia. Romanos 10, verso 8. Está acabando. É o penúltimo. Romanos 10, verso 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. De novo,
mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Aonde está a palavra? Na tua boca, no teu coração. Isaías 53, 5 é o último versículo. Mas ele foi ferido, a parte C, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus levou sobre ele todas as nossas enfermidades. Jesus levou sobre ele todas as nossas transgressões. Repete aqui: pelas suas pisaduras fomos sarados. De novo. E pelas suas pisaduras fomos sarados. De novo. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa é a palavra de Deus para nós. Feche seu olho, vamos orar.